Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Irmãos, vamos dar início. Nós temos aí uma proposta de fazer o culto de 9 até as 10 horas. E a gente corre um pouquinho, né? A gente não tem conseguido começar no horário exato, mas a gente vai esforçar, até para não adentrar, né? Não entrar no horário do culto que os jovens prestam a Deus. Que é, no caso, às 10h15, não é? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos instrua, que nos conduza. Hoje nós vamos celebrar culto em gratidão a Deus pelo aniversário da congregação. Os irmãos lembram quantos são os anos? Qual a idade da congregação? Trinta e... tem mais. Não, 31. 31. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela presença dos irmãos, por mais um ano de vida, né, de existência que Ele concede à congregação, e isso é graça do Pai, não é? Vamos orar. Deus amado, nós agradecemos ao Senhor, ao Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Deus, pela forma graciosa e amorosa que o Senhor tem conduzido nossos passos. Mais um ano, Pai, o Senhor concede a existência da nossa congregação, congregação do Senhor, comunidade santa, povo reunido, povo que se chama pelo nome do Senhor.
neste momento em que nos reunimos para prestar ao Senhor o culto de gratidão, o reconhecimento, Pai, de que, de fato, a boa mão do Senhor foi quem nos trouxe até este lugar, até esse momento. Pai, grandes foram as lutas, mas maiores foram as vitórias, Pai. Por isso queremos agradecer ao Senhor e pedir, Deus, fala ao coração do Teu povo. O Deus fala através do Teu povo. É a nossa oração, no nome santo, no nome sublime, no nome excelso de Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura no trecho da Palavra de Deus, que foi o primeiro texto no reinício das atividades, o texto que nós utilizamos para a reflexão. E me ocorreu, de trazer novamente esse texto, porque, de fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E porque Ele tem feito, aí nós temos, de fato, motivos reais para estarmos alegres. Porque, de fato, é a alegria do Senhor que nos fortalece, é ela que é a força verdadeira que nós temos. É o Salmo 126, os irmãos bem lembram? No dia que nós reiniciamos os cultos, hoje, se não me engano, é o terceiro domingo, na sequência? Quarto? Terceiro ou quarto, Depois a gente define entre o Léo e o Wander, Terceiro ou quarto, eu não lembro não, com certeza. Tá? Então, nós no domingo, primeiro domingo de reinício, nós falamos do Salmo 126, e eu vou fazer a leitura, pedir aos irmãos que acompanhem, diz assim a palavra. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém, Glória a Deus que tem nos dado vitória, mas Ele também nos fala que nós precisamos perseverar. E Ele também nos dá a força para perseverar. A Ele seja sempre louvor e glória. Então que Deus seja, na vida dos irmãos, nas nossas vidas, seja sempre glorificado. Vamos fazer um momento de reflexão, de contrição, de introspecção. Esse trecho, o texto num trecho, fala bem assim, restaura, Senhor, um clamor, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Porque são os que com lágrimas semeiam, que com júbilo hão de ceifar. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, são esses que voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Os feixes são bênçãos de Deus. Mas Deus deixa nesse texto muito claro que nós precisamos perseverar. Precisamos diante da graça de Deus que é sobre nós dispensada, nós precisamos perseverar numa vida de santidade, numa vida de caminhada, perseverar numa vida de busca, numa vida de semeadura. Aqueles que semeiam para o Espírito, do Espírito ceifam, Mas os que semeiam para a carne, dessa semeadura vão colher corrupção, diz Paulo escrevendo aos Gálatas. Então vamos orar nesse momento. O que nós temos semeado enquanto caminhamos? O que nós temos? Qual tipo de semente? Alguns têm semeado sementes não boas, que não vão dar frutos bons, e outros não têm nem mesmo semeado, não têm perseverado na semeadura. Então, nós precisamos perseverar em semear boas sementes. E a boa semente, pegando a parábola do semeador, é a palavra de Deus. Tanto para aprender, ouvir, como também para nós semearmos através da pregação e testemunho. Vamos orar? Que Deus sonde nossos corações, nossas mentes, e que nesse momento, se há em nós algo que não agrada a Deus, ou que o Espírito Santo venha trazer alguma verdade, de que nós temos vivido em desconformidade com a palavra do Senhor, que Ele nos realinhe o caminhar, para que nós andemos, mesmo que chorando, sabendo que no Senhor nós ceifaremos. Vamos orar, vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Depois de alguns instantes, você vai usar qual microfone, Wander? Qual microfone que você vai usar para cantar? Então, você quebra o silêncio com a oração de contrição, depois de alguns minutinhos de oração? Logo que... pode quebrar o silêncio, tá? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Uma oração de contrição, tá? Então, oremos ao Senhor.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós, ó Deus, estamos aqui em Tua presença, ó Deus, querendo Te agradecer porque o Senhor nos concede o privilégio de mais uma vez estarmos aqui para louvar, bendizer e engrandecer o Teu nome, ó Pai, porque só Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Te agradecer por tudo, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa continuar nos sustentando em Tuas mãos e que possamos estar, ó Deus, cada dia mais no foco, que é Jesus Cristo. Ó Deus, que nós não venhamos a nos desviar nem para um lado nem para o outro, mas seguir firme, porque Tua palavra diz que estreita é a porta que leva à salvação. Sabemos que é com dificuldade, mas sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos forças cada dia mais e que nós venhamos a perseverar nesse caminho que está proposto a cada um de nós. Te agradeço por cada vida aqui presente, ó Deus, por cada um dos irmãos que se encontram aqui, os que não se encontram também, o Senhor sabe o motivo, o Senhor conhece o mais íntimo do coração, que o Senhor possa agir conforme a Tua vontade, Pai. Ó Deus, de que nós tenhamos prazer cada dia mais em estar na Tua casa, em fazer a Tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus, tudo isso queremos Te pedir e Te pedir perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu vou aproveitar para fazer a leitura e trazer à memória o texto do Salmo 117, salmo conhecido, que tem sido lido com frequência no momento do louvor, onde nós ouvimos de Deus a seguinte orientação: louvai o Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Que Deus nos conduza no perfeito louvor, que Ele unja os lábios dos nossos irmãos, os instrumentos, e que o Espírito Santo nos conduza a prestar esse louvor em gratidão a tudo que Ele tem feito, tem realizado em nossas vidas e através de nós. Louvemos ao Senhor, queridos. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre nós, igreja. Amém? Estamos alegres porque o Senhor colocou em nossos lábios um novo cântico. Nós estamos mais um domingo aqui para louvar, bendizer o nome do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor que Deus enviou, seu Filho amado, para nos salvar e perdoar. Vamos cantar bem alegre. Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando enfim chegar
eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Uma chance igual a essa, talvez nós tenhamos mais. E esse período que a gente ficou sem vir à igreja, quem não chegou a pensar, né? Meu Deus, será que nós não vamos mais estar na igreja? Será que a gente não vai ter mais essa oportunidade de estar na igreja? E aí a gente já nem lembrava mais quando tinha sido o último culto. Então, nós viemos a louvar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o zelo que Deus nos dá. Amém? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus.
Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, te louvando, te engrandecendo. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado em meio a essa pandemia, Senhor. O Senhor tem nos livrado e nos conseguido ajudar a passar por esse problema difícil, Senhor. O Senhor vai abençoar a vida de cada um presente aqui. Os que não puderam ouvir, o Senhor vai tocar o coração, Jesus. Que nós possamos aproveitar esse momento para estar em comunhão e poder te louvar, Senhor. Que eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos utilizar um texto. Eu tenho utilizado este. Tem alguns momentos que a gente tem alguns textos que são Dia dos Pais. Vocês lembram qual é o texto que eu utilizo? Oi? Filho pródigo, isso. Tenho utilizado já ao longo do tempo Filho pródigo no Dia dos Pais. E esse texto, geralmente, a gente utiliza no domingo de Páscoa. Este que eu vou fazer a leitura agora. Não todas as vezes, mas já algumas nós fizemos. O caminho de Emaús, Jesus ressurreto, caminha com os discípulos. Lucas registra lá no finalzinho do livro, do Evangelho, na verdade. Lucas vai registrar no Evangelho, capítulo final, né? Capítulo 24, versículo 13. Lucas, no capítulo de número 24, lá no versículo 13, vai até o versículo 35. Eu vou pedir de Deus misericórdia e graça para que Ele fale aos nossos corações através desse texto, desse trecho das Escrituras. Ana estava me perguntando sobre se eu sei de um videozinho, né? Geralmente veicula Facebook, tem esse tipo de vídeo? Não, né? Tem, né? Eu tenho Face, mas quase não olho. O WhatsApp tem, né? Eu vi no WhatsApp que uma criança, parece uma menininha, ela sai puxando uma ovelhinha, ou uma cabra, não sei, né? Alguma coisa da família, né? Puxando com muito carinho, né? Aí a ideia de quem fez o vídeo, talvez não quem fez, mas aproveitaram para falar do pastor trazendo as ovelhas depois da pandemia, né? Eu não tinha pensado no vídeo, não, mas não me fez lembrar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa realidade. A palavra de Deus nos fala que quando o pastor é ferido, aqui se refere a Jesus, tá? Mas nós temos visto, testemunhado alguns reflexos quando um pastor sai da igreja ou é abatido por algum motivo, até pecado mesmo, né? Divisão de igreja ou coisas do tipo, infelizmente são coisas tristes, a gente vê a igreja ficar abatida. Nós vivemos isso há alguns anos, na verdade, poucos anos, na primeira igreja, numa igreja lá na colônia agrícola Vicente Pires, mais para o lado da EPTG, eu acho que é colônia agrícola Samambaia, né? Nós vivemos isso. E em outros locais nós temos visto, quando o pastor sai, por motivos que muitas vezes ele mesmo provocou, ou desentendimento na liderança, que é coisa vergonhosa, mas acontece, a igreja se vê abatida. E parece que nós fomos abatidos agora, não por ação, né, humana, mas por causa da pandemia, esse afastamento, nós estamos sim vendo a igreja abatida. Nós estamos vendo pastores que também são parte da igreja abatidos. E vamos ler o texto, eu quero compartilhar com os irmãos 31 anos de congregação. E mais alguns dias, né, que foi no dia 2, mais 9 dias. 31 anos mais 9 dias. Já entramos caminhando no 32º ano. Não é? Tiago foi menino pequenininho aqui, hoje já é pai de família. Não é? Mateus, bem pequenininho, viu essa igreja aqui. Nasceu, né? Nasceu, a igreja já existia. Tantos jovens aí que nasceram, a igreja já existia. Wanda chegou aqui solteiro, não é? Já conhecia a Vanusa, lógico, mas Deus preparou, né, a família aqui. Nós vimos
e temos tantos testemunhos do que Deus, das maravilhas que Deus fez nas nossas vidas nessa congregação. Eu sou grato a Deus. E o que é a congregação? Não são essas paredes. Congregação não são os tijolos que aqui foram assentados. Congregação é cada um dos irmãos que, cheios do Espírito Santo, fazem a vontade de Deus neste lugar. Congregação são vocês, que quando eu cheguei me acolheram aqui, que viveram momentos de alegria, momentos de luta também. Nós vivemos lutos aqui dentro. Mas em tudo Deus nos consolou e confortou. Nos fortaleceu e nos conduziu, e tem conduzido. Diz a palavra, naquele mesmo dia, Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, deu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, desvenda nossos olhos. Ó Deus, não permita que eles estejam impedidos, ó Deus, de enxergar a Tua glória. Ó Deus, destampa nossos ouvidos. Não permita que nós sejamos impedidos de ouvir a Tua voz. Deus, tira dos nossos corações tudo que venha, ó Deus, militar por impedir o entendimento da palavra. Ó Deus, prepara nossos corações como terreno fértil, pois a palavra é bendita, semente perfeita. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela encontre em nossos corações o terreno preparado pelo Senhor mesmo. Ó Deus, para germinando, dar frutos, e germinando, edificar nossas vidas e glorificar o santo nome do Senhor. É a nossa oração, confiados em Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém.
Irmãos, dia 2, como já falei para os irmãos, dia 2, o último dia 2, foi o dia que Deus concedeu que a nossa congregação completasse os 31 anos de existência. 1989 foi o momento que Deus, na história, esse é o texto que está no histórico da congregação, permitiu que o projeto eterno de Deus se consumasse. E então, 1989, eu fiz uma continha, eu gosto de matemática, apesar de não entender tanto, arredondando, lógico, para o ano civil, são 11.160 dias, são 267.840 horas, são 16.070.400 minutos. Eu quero pedir só uns minutinhos dos irmãos, para nós aqui glorificarmos a Deus por tudo isso que Ele tem feito. Olhando para trás, nós vemos essa quantidade, né, numérica de frações do tempo. 16 milhões de minutos. Mas foi nesse período que Deus falou ao coração de alguns dos irmãos, ao meu coração. Alguns aqui se converteram, foram por Deus convertidos. Mas a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, os nossos olhos, eles não se voltam somente para trás, precisa, tá? Mas se voltam para frente também. O que Deus nos concede na pessoa de Jesus é a vida eterna, onde os dias, os meses e os anos, eles vão se perder no infinito, mas vão ser vividos com intensidade, vão ser vividos na presença de Deus. Foram muitos dias, como eu falei, muitos momentos, muitos instantes de vitórias, de lutas. Me lembro de momentos de lutas tremendas que nós aqui enfrentamos, mas me lembro também de momentos de celebração, momentos de alegria, momentos de confraternização, momentos de pregação da palavra, momentos de choros, mas momentos de risos também. E a gente pode muito bem trazer a nossos lábios as palavras de Samuel, quando ele, depois de presenciar, depois de orar a Deus e receber de Deus a bênção de vencer os filisteus, ele deixa uma frase que nós tão bem conhecemos: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos vivendo, é verdade, queridos, um ano atípico, um ano diferente. Nós estamos aprendendo algumas coisas, vamos ceiar agora, os irmãos vão ver que até os elementos vêm numa embalagem descartável, porque nós estamos tomando cuidado, sim, e nós precisamos aprender a nos disciplinar, redisciplinar. Vi uma matéria um dia desses que relatou a constatação de que algumas doenças que são muito comuns nessa época, antes da pandemia, antes do coronavírus, da Covid-19, elas foram reduzidas esse ano por causa da asepsia, por causa da higiene. Uso de máscara, limpeza, né, mais constante das mãos. E até em outra matéria eu vi que o brasileiro é um povo que toma muito banho. Que maravilha, né? Mas um povo que lava pouco as mãos. Toma muito banho, mas lava pouco as mãos. E é na mão que está a contaminação, porque é a mão que a gente leva aos olhos, leva à boca. É a mão que nós, né, utilizamos como vetor para conduzir bactérias, fungos e outras coisas mais, porque não tem asepsia das mãos. Então, é interessante isso. E nós fomos, então, forçados a usar máscara, e usando máscara diminuiu gripe e outras doenças respiratórias. Não é além de reprimir, né, ou diminuir a Covid. Nós, se tivéssemos no outro momento, estaríamos aqui, talvez com almoço, quem sabe, né? Era uma tradição nossa, um almoço comunitário para a nossa igreja, estar aqui confraternizando. Quem sabe, né? Tem gente que gosta de bolo, eu não sei quem gosta, mas eu acho que existe, né? Nós estivéssemos com um bolo previsto para hoje à noite, depois de um culto de ações de graças, ou uma torta, né? Com um refrigerante e suco para quem prefere. Mas isso não pode tirar a nossa alegria, a falta dessa realidade não pode tirar a nossa alegria. Porque em meio a essa guerra, Deus tem sustentado cada um de nós. É motivo de nós nos alegrarmos. Mesmo da forma que nós podemos, vamos glorificar a Deus. Tem gente perguntando, né, como eu lembrei, o vídeo que a Ana me fez lembrar, né? Como é que estará a igreja quando passar a pandemia? Esfriamento tem sido fato, tristeza e até depressão no coração de muita gente. Nós estamos vendo algumas danças de cadeira, não tem aquela historinha? Mudança de cadeira.
Eu sou secretário executivo, então eu vejo essas coisas porque os documentos chegam para mim. Nas igrejas, algumas pessoas estão se afastando da igreja, algumas pessoas estão voltando à vida pregressa, à vida antiga. Muita gente. Hoje é dia de ceia, eu falei que era dia de ceia. Se nós entendermos, quando nós falamos Maranata, vem Senhor Jesus, e que a volta de Jesus vai ser celebrada com as bodas do Cordeiro, quando o crente ouve o convite, vamos à casa do Senhor, ele deve se alegrar. Mas quando ouve o convite, vamos à casa do Senhor celebrar a ceia do Senhor, era para que não caber as pessoas. Era para não comportar a quantidade. Porque esse convite é um convite para poucos. Que chega ao ouvido de poucos. Mas todos aos quais o convite chega, devem estar sedentos e famintos por estar na presença de Deus. Mas nós estamos sentindo, sim, falta de alguns irmãos. Estamos, sim, sentindo falta de alguns irmãos. Aí você fala, é por causa da pandemia, porque tem risco de contágio. Eu nunca vou dizer para os irmãos, porque eu não posso mentir, com quanto perfeito eu não seja, que aqui é um ambiente seguro, 100% seguro. Nós temos riscos. Tomamos todos os cuidados possíveis, mas temos riscos. Mas é muito menos risco do que algumas coisas que nós todos estamos fazendo durante a semana. Todos. Alguns que precisam trabalhar, porque precisam se manter. Mas outros que nem precisam fazer algumas coisas, mas se sentem necessitados de fazer. E têm liberdade de fazer. Mas chega no dia de vir para o culto, fala, não pode porque a igreja não é segura. Eu acho estranho. É como comer uma feijoada, tomar Coca-Cola e falar, tem que ser light a Coca-Cola. A Coca-Cola tem que ser sem açúcar. Eu não entendo, mas respeito. Eu não entendo, mas respeito. Queridos, como estará a igreja? Como estará o meu e o teu coração? Esse texto que Lucas narra de forma mais extensa, Marcos narra em 2 versículozinhos. É Marcos, no último capítulo, capítulo 16, versículos 12 e 13. Ele fala que ele se apresentou a 2, nem fala o nome, que iam para uma aldeia, iam para a lavoura. E ele fala de forma muito simples. Fala que quando esses discípulos falaram para os outros que estavam em Jerusalém, eles nem acreditaram, porque a tônica é essa, não acreditaram. Mas, em Marcos, nós vemos e ouvimos mais detalhes, lemos mais detalhes. Primeira coisa, queridos, era o domingo, no mesmo dia, o dia da ressurreição. Diz que a aldeia, o povoado, o vilarejo, ficava a 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros, um pouquinho mais. São 185 metros cada estádio. Eles iam conversando sobre os acontecimentos. Quais eram os acontecimentos? Quais foram os acontecimentos anteriores? A entrega de Jesus, a traição de Jesus e a morte de Jesus. E até aquele momento, eles não tinham contemplado Jesus ressurreto. Eles iam entristecidos. Jesus toma a iniciativa de se aproximar deles e acompanhá-los. E eles vão conversando com Jesus. Eles foram, diz o texto, impedidos de reconhecer Jesus. Se nós formos a Marcos, diz que Jesus se apresentou para eles em outra forma, como que numa semelhança diferenciada, ou numa fisionomia diferenciada. Não sei, né? É um mistério. Mas o que é certo é que eles não reconheceram Jesus. Então nós observamos esse detalhe. Jesus entra ou provoca, que é isso que vocês vão conversando, que é isso que vos preocupa, enquanto vocês caminham, vocês vão discutindo. Eles tentaram explicar, mas Jesus logo fala, calma aí. Jesus corrige. E quando eles chegaram ao destino, ou na proximidade da casa para onde iam, Jesus faz menção de passar, e eles falam, fica. Tem até uma música que o Joaci gosta de cantar, né? Tem até uma música que foi inspirada nesse episódio. Então é necessário, divino companheiro do caminho. Sua presença sinto logo ao caminhar, né? Léo. Então, Jesus marca o encontro com a igreja dele. Olha só o que Abacuque fala. Abacuque parece não ter nada a ver com Lucas, né? Mas o Deus que inspirou Lucas
É o mesmo Deus que inspirou Abacuque. Por isso a Bíblia ela tem um autor único, conquanto muitos escreveram. Mas aquele que inspirou é o mesmo, o Espírito Santo. E Abacuque, ele clama: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. No passar do tempo, aviva a tua obra. Queridos, para que a obra do Senhor, que a igreja do Senhor seja avivada, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre algumas realidades que acontecem na minha e na tua vida. Mas às vezes nós estamos como que impedidos de enxergar. Às vezes nós nos fazemos impedidos. Tem um dito popular, e tem muita verdade nos ditos populares. Eles não são Bíblia, tá? Mas tem muita verdade, porque é a graça comum de Deus revelada. Que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, muitas vezes nós fechamos os olhos para algumas verdades. Mas uma verdade que esse texto nos mostra é que Deus se preocupa com a igreja. Eles iam caminhando, se afastando do centro de adoração, que era Jerusalém. Eles iam entristecidos. A esperança tinha se esvaído, tinha saído do coração deles, a alegria tinha saído do coração deles. O versículo 21 fala bem assim: nós esperávamos que fosse ele, Jesus, o Cristo, quem havia de redimir a Israel. Diz o texto, olha o verbo, esperávamos. Então não estavam mais com essa esperança, não estavam mais com essa expectativa. A esperança se foi. Outro dito popular diz que a esperança é a última que morre. Mas a esperança do crente, ela nunca morre. Porque a esperança do crente é o Cristo eterno, ressurreto. Mas enquanto nós pensamos que Cristo não vive na nossa vida, a nossa vida não faz sentido nenhum. É melhor sair de Jerusalém, é melhor sair da igreja, porque não tem Cristo nas nossas vidas. Então, a primeira realidade que nós vemos aqui, precisamos enxergar, clamar a Deus: Deus, desvenda nossos olhos, é que o Rei da Glória está conosco, para onde quer que nós estejamos indo. Como Moisés, relembrando, rememorando a lei, lá em Deuteronômio, ele fala que nós devemos inculcar nossos filhos, onde? Ao andar, não é? Ao se deitar, ao levantar, em todo lugar, em todo momento. Ao chegar em casa, ao sair de casa, nos umbrais da porta tem que estar, a tua casa tem que revelar a glória de Deus. Não é escrever Jesus eu te amo, mas mostrar que ama Jesus através das atitudes. É necessário nós vivermos isso, querido. A primeira realidade que esse texto nos mostra é que, mesmo quando nós estamos entristecidos, estamos desesperançosos, quando a esperança parece ter ido embora e nós não temos mais motivação nenhuma, ou pensamos não ter nenhuma motivação para viver, a motivação e a esperança se faz presente em nossas vidas. Talvez você esteja pensando: mas e agora? Irmãos, eu chego na quarta-feira, e essa semana eu até marquei, né, reunião, e sabe quando vocês jovens falam, ficou no vácuo? Agora não tem mais isso, é outro ditado já, né? Porque as gírias vão mudando rapidamente, e nós que somos velhos não acompanhamos. Mas assim, você põe: vamos fazer uma sala de bate-papo, uma sala de reunião, uma sala de oração, e fica aqueles grilinhos cantando. Aí eu chego em casa, olho, passa 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos, 1 hora. Aí eu pego o colchãozinho que eu pus lá onde vai ser o escritório, eu deito e falo: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E o pastor fica numa deprê. Numa deprê. Fica. Semana de oração. Semana de oração. Aí, Jesus, do jeito que acompanha os irmãos, a gente está cheio de Zoom, cheio de Google Meet, a gente está cheio dessas coisas. Mas a gente precisa de Jesus. É Ele que preenche os nossos corações. Ele que ocupa o espaço vazio que está em nossos corações. É Ele que tira a tristeza e transforma em alegria. Ele que nos faz, como disse
Profeta Isaías: carvalhos de justiça, plantados para o louvor da glória dele mesmo. É ele quem faz isso. E Jesus, então, preenche o caminhar daqueles homens. Porque sem Jesus, é necessário nós entendermos que o que temos para fazer é comer, beber, porque amanhã vamos morrer. Mas com Jesus, nem a morte tira a nossa esperança. Nós precisamos entender, queridos, que só existe esperança se nós entendermos que, mesmo sem enxergar, Jesus está caminhando conosco. Porque aí a vida faz sentido. Aí o caminhar faz sentido. Mesmo que eu não veja, talvez eu esteja impedido pelas minhas limitações espirituais, mas eu sei, Jesus um dia disse: jamais iria me abandonar, jamais iria te abandonar. E Ele é fiel. Eu posso até não estar percebendo a presença dEle na minha vida, mas Ele está. Ele está aqui. Então isso alegra o meu coração e deve alegrar o seu também. A obra do Senhor, a obra do nosso Deus, ela só pode ser avivada em mim e você, se eu tiver a certeza de que Jesus está comigo, que Jesus caminha comigo. Uma segunda verdade que esse texto nos traz é que para que a obra seja avivada na minha e na tua vida, é necessário que tenha a presença, a existência da palavra de Deus. O Cristo é o Verbo encarnado. O Cristo é a própria palavra de Deus materializada, encarnada, cumprida. Mas é necessário que eu tenha o que o salmista escreve e registra no Salmo 119, o versículo 105. Vocês lembram bem, né? O que é a palavra? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós dizemos e pregamos que a Bíblia é regra de fé, o que eu creio, e regra de prática, o que eu faço. Se eu creio, mas faço diferente, eu estou desvirtuando aquilo que eu creio. Eu preciso viver conforme eu creio, conforme eu professo. É necessário nós acreditarmos, queridos, a necessidade da palavra de Deus. Por isso é necessário pregar e viver a palavra de Deus. É necessário buscar. É interessante que os versículos 27 e 32 nos falam sobre isso. 27, e começando por Moisés, isso Jesus fez. E Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus pregou para eles no caminho. 12 quilômetros, arredondando para mais, tá? Dá para conversar bastante, não dá? 12 quilômetros. A gente faz, em média, quem caminha rápido, faz, em média, o quê? 6 quilômetros por hora. Não é? Faz? Em média, né? É isso? Dá conta, não dá? Dá para fazer, não dá? Então, vamos pensar aí que 3 horas andando mais devagar, por causa do sol, né? Escaldante. Então, mais ou menos 3 horas batendo papo. Dá para fazer 6 km por hora? Dá, né? Então, irmãos, eles foram conversando. Mas olha um pouquinho adiante, o 32. Jesus ia falando, ouça a palavra. Já passou pela tua mente que a gente lê a palavra e não entende nada? Já passou essa ideia na tua cabeça? Você lê e não entende nada? Olha só o que diz no verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A palavra surte efeito, irmãos. Mesmo que você não perceba na hora, no dia que você precisar de uma orientação da parte de Deus, aquela palavra que você leu, ela virá à tua mente. Mas se você não leu, vai vir à mente como? Vai te fazer lembrar do que você não conhece? É necessário ler a palavra o tempo todo. E aqui nós temos 2 verdades. Para ter a obra de Deus, ou a presença de Deus avivada na tua vida, primeiro, tenha certeza. Ele não te abandonou. Ele está caminhando contigo. A segunda, busca a palavra. Busca a palavra. Busca a palavra. Viva a palavra. Materialize a palavra. Testemunhe da palavra. Pregue a palavra. Mas tem uma terceira verdade, queridos. Tem uma terceira verdade. Interessante que Jesus faz menção de passar, que ia passar adiante, e eles falam: Senhor, fica. Eu acho linda a música porque ela traz uma poética, né? Já está tarde, não vá, né? Fique conosco. Eles não sabiam que era Jesus, queridos. Eles foram hospitaleiros. Hospitaleiros. Quando a gente pega a volta do rei, narrada
pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 25 do livro, lógico, Mateus, o Evangelho de Mateus. O que nós observamos? Que vai ser separado aqueles que são salvos de um lado, os que não são salvos do outro. E a justificativa é porque eu tive fome, me deste comer, tive frio, me deste que vestir, tive preso, me visitaste. Eu falei, Senhor, quando fizemos isso? Toda vez que vocês fizeram um desses pequeninos a mim vocês fizeram. Jesus está no nosso meio, caminhando conosco. Mas quantas vezes nós temos chamado, convidado, quantas vezes nós temos aberto nossas portas, a nossa mente, os nossos corações para Jesus? Quantas vezes, na hora de tomar a decisão, nós deixamos Jesus fora das nossas vidas, não abrimos as portas para Ele? Mas os 2 discípulos, eles chamaram Jesus. Entra, Senhor, fica conosco, porque é tarde. Agora tem mais ainda. Olha só que coisa interessante. Quando eles foram capacitados para reconhecer que era Jesus aquele homem? No partir do pão. Onde é, irmãos, que um visitante serve à mesa? Jesus, ele só vai tomar o lugar na tua vida de uma forma harmoniosa no dia que você falar, Senhor, de fato o Senhor é Senhor. De fato o Senhor reina na minha vida. No partir do pão. Foi Jesus quem partiu o pão e abençoou. Era para o dono da casa fazer isso. Era para o dono da casa fazer isso. Então é necessário nós entendermos uma realidade aqui. Para que a obra do Senhor seja avivada na tua vida, que a igreja seja avivada, e você como igreja seja avivado, é necessário você entender. Que é necessário entender que Jesus de fato caminha contigo. Você não está sozinho. Jesus está do teu lado. É necessário você abrir teus ouvidos para a palavra de Deus e deixar o teu coração arder, aquecer, queimar, purificar com a palavra de Deus. E é necessário você dar a Jesus o lugar que é dele, que a ele pertence, para ele reinar na tua vida. Quem é que manda na tua vida? É você? Não estou perguntando para os casados, não, tá? Eu tenho ouvido, né, e visto algumas palavras poéticas, por exemplo, de mamãe falando sobre o filho, razão da minha vida. Um homem ou uma mulher apaixonado falando, fulano ou fulana é a razão da minha vida. Se Jesus não for a razão da tua vida, toda outra razão é insensata. Não faz sentido. Se o teu filho ocupar o lugar de Jesus, se o teu marido ou esposa ocupar o lugar de Jesus, se o teu emprego ou vício ocupar o lugar de Jesus, quem é Jesus na tua vida? Quer que Jesus se manifeste? Saiba, Ele está ao teu lado, caminhando pelo caminho, o local que você estiver, Ele está ao teu lado. Ouça a palavra. O Espírito Santo há de revelar a palavra no teu coração. E abra a tua porta, a porta da tua vida, a porta da tua casa, a porta da tua família para Jesus. Para que Ele, de fato, possa partir o pão, te abençoar. E desvendar os teus olhos, para que você possa, de fato, contemplar a glória de Deus. Aí, interessante, né? Teriam mais pontos esse sermão, mas eu quero ser breve, tá? Somente aí. Você vai ter coragem de, à noite, voltar para Jerusalém e pregar a palavra. Porque, um pouco antes, ele estava com medo. Eles fechavam as portas. Mas, a partir daquele momento que Jesus foi para eles revelado, eles voltaram para pregar para os 11. Irmãos, que Jesus, o nosso Deus e Senhor da igreja, Ele avive a obra dEle no nosso meio. Porque Ele está presente. Porque aqui se prega a palavra. É necessário que nós obedeçamos a palavra. E que nós, em obediência, de fato, decidamos abrir as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, a nossa existência, para que Jesus reine em nossas vidas. Porque o rei, ele não pede licença para reinar. Mas um dia, Jesus falou para você e para mim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Foi Ele quem morreu por você e por mim, mas que hoje está ressurreto e vive para o louvor da glória dEle, mas para a edificação da igreja. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus,
Vou convidar. A gente está tomando alguns cuidados, tá? E vai servir a ceia hoje de uma forma, né, diferente. A gente vai tomar alguns cuidados, porque eu estou idoso, né? E aí, o Joaci pode me ajudar com o Joaquim? É JJ, né? Então, pedir os nossos irmãos para me ajudar, e a gente vai orar nesse momento, mas eu quero relembrar aos irmãos um texto que a gente fala, né, quando da pregação, ou quando da ministração da ceia. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: comei dele todos vós. Semelhante modo, disse Paulo e o Espírito Santo a nós, disse Paulo aos Coríntios e o Espírito Santo a nós. Ele tomou o cálice, tendo dado graças, né, deu aos discípulos e disse: bebei dele todos. Então nós vamos ceiar nesse momento. Quero convidar os irmãos que vão participar, se postar em pé para nos auxiliar. É um pouquinho diferenciado, os elementos vão estar juntos, tá? São descartáveis. Foi feito com higiene, com toda a asepsia necessária, e os irmãos fiquem bem tranquilos e seguros nesse aspecto, tá? E vamos louvar a Deus, pedir ao nosso irmão presbítero Joaquim que nos eleve a Deus em oração, rogando ao Pai que torne esse momento um momento da manifestação da glória dele. Ele reina, ele vive, ele está no nosso meio. Vamos orar, vamos consagrar os elementos e pedir aos irmãos que orem também, consagrando a própria vida no altar do Senhor. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio, pelas maravilhas, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e pelo privilégio de nós estarmos juntos, ó Deus, reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor nosso Deus, por todas as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem contemplado a cada um dos Teus filhos. E agora, Pai Celestial, nós suplicamos, ó Deus, que neste momento, ó Pai Celestial, momento estes, ó Deus, que nós estamos na mesa, e nesta hora, Pai Celestial, nós suplicamos que o Senhor, neste momento, que esses elementos, ó Pai Celestial, tirados do uso comum, que neste momento, Senhor Deus, seja consagrado para essa consagração, para este momento que o qual, Senhor Deus, nós lembramos da morte do Teu Filho amado Jesus Cristo em nosso lugar. Obrigado, meu Deus, pelo Teu grande amor para com cada um de nós. E nesta hora, Pai Celestial, nós, a cada um dos Teus filhos, o Teu povo, ao receberes, ó Pai Celestial, este elemento, que nós suplicamos, ó Pai Celestial, que o Senhor nos fortifica-nos, ó Deus, espiritualmente, para que nós possamos, ó Pai Celestial, como igreja do Senhor, estarmos, ó Pai Celestial, neste mundo, contemplando a Tua glória e manifestando o Teu poder, Pai Celestial, como igreja do Senhor. Nos ajude a ter misericórdia de nós, porque nós queremos, ó Deus, fazermos este ato, ó Pai, até que o Senhor venha buscar-nos para morar com o Senhor na mansão celestial, e assim, lá nós vamos ceiarmos juntos, ó Pai. Obrigado, meu Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus é que nós te agradecemos e nós te pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção, querido. Que o amor de Deus, o amor do nosso bondoso Pai, que a graça do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que as consolações, que os ensinamentos e a companhia do Espírito Santo de Deus seja sobre a amada igreja aqui reunida e sobre o rebanho do Senhor espalhado por toda a terra. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz.